Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Casa 09A e hoje, neste vídeo, a gente vai prosseguir com a apresentação da função de desenvolvimento de elementos através da volumetria dentro da ferramenta HomeStyle. Para quem não teve a oportunidade de assistir ao primeiro vídeo, onde eu comecei com a apresentação dessa função, eu estou deixando aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link com a playlist completa de todos os vídeos que eu já gravei sobre essa ferramenta. Então, se você ainda não teve a oportunidade de conferir, dê uma olhadinha ali que eu fiz uma abordagem com a evolução gradativa, vídeo a vídeo, de forma a tornar a experiência de vocês um pouquinho mais fácil dentro da ferramenta. Então, o objetivo do vídeo de hoje vai ser mostrar para vocês novos elementos, né? Então, a gente viu no vídeo passado rebaixos em gesso, rasgos em gesso e clarabóia. E nesse vídeo de hoje, eu pretendo mostrar para vocês a criação de muros e paredes, platibandas e cobogós. Bom, pessoal, então para que a gente possa começar aqui com a apresentação, eu já fiz o login na minha conta, vou entrar aqui novamente em meus desenhos e vou selecionar aquele mesmo layout que utilizamos no vídeo anterior, ok? Então vou entrar aqui rapidinho, vamos só aguardar o programa abrir aqui o layout. Vamos usar o mesmo do outro vídeo, né? Vamos evoluindo em cima dele e mostrando aí os novos elementos. Só mais um minutinho, pessoal. Então, beleza, ele abriu aqui aquele layout que a gente estava trabalhando no vídeo anterior, né? E qual que é a única diferença aqui? A única diferença é que eu já criei também aqui, né, o teto nos demais ambientes que a gente não tinha criado no vídeo anterior, ok? Só para deixar aqui padrão, então todos os cômodos agora desse nosso layout aqui, eles já estão com o teto, né? Aqui aquela nossa clarabóia e aqui o rebaixo com os rasgos em gesso na sala. Ok, pessoal? Então, aqui o primeiro elemento que eu vou apresentar para vocês, né, vai ser a platibandazinha. Então, se a gente olhar aqui, essa nossa planta, ela tá como se fosse um caixotezinho, né? Então, aqui ela tá aqui as paredes todas elas retas, sem nenhum detalhe. Então, o que eu vou fazer aqui é só uma platibandazinha aqui em volta da casa toda para a gente verificar, né, como é que ficaria com esse acabamento. E para vocês verem aí mais uma possibilidade de elemento feito através da função de volumetria, ok? Então eu vou clicar aqui, vou entrar aqui novamente na sala para a gente poder selecionar e vou edição de modelo, ok? Então vamos editar aqui o modelo. Vou pedir aqui para ele mostrar todos os ambientes. Então vocês podem perceber aqui agora que a gente tem o elemento ali do teto em todos os ambientes. E eu vou começar aqui fazendo, né, essa questão da platibanda no pé direito alto aqui, ok? Então vou pegar aqui novamente o retângulo. Vou marcar aqui a extremidade. Se vocês perceberem, pessoal, aqui é a face interna da parede, tá vendo? Então temos a parede lá. Eu vou selecionar dessa vez agora, como a gente vai fazer a platibandazinha ali do lado de fora, essa extremidade exterior aqui, ok? Do lado de fora aqui da parede. Então vou selecionar aqui e vou puxar até aqui na ponta para a gente poder fazer aqui um elemento que eu vou fazer simulando como se fosse 30 centímetros, tá, pessoal? Deixa eu só ver a distância total aqui, 5,40. Então eu vou simular como se a gente tivesse uma platibandazinha ali de 30 centímetros. Pronto. Aqui eu até vou ter que aumentar um pouquinho. Não, acho que foi o suficiente. Ok. Então, só para a gente poder observar, né, o que foi feito aqui, eu vou voltar aqui lá para o nosso layout. E vou vir aqui para o lado de fora para a gente poder visualizar ali aquele elemento que nós criamos. Acabamos de criar aqui, ok? Então, por enquanto, criamos somente aqui, né, esse elemento plano. Aqui em volta simulando como se fosse uma platibandazinha. E agora eu vou mexer um pouquinho mais nesse elemento. Então vou voltar aqui para edição. E o que eu vou fazer aqui?
eu vou mandar, né, eu selecionar aqui a parte de extrusão e vou mandar ele aqui levantar mais 30 centímetros. Então vamos fazer aqui um acabamento como se fosse de 30 centímetros, ok, pessoal? Aí para a gente poder deixar completinho aqui, eu vou circular toda essa área com essa mesma platibandazinha aqui. Então vou aumentar aqui inicialmente, né, 20 centímetros da parede e mais 30 para ele passar ali igual. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver como é que vai ficar. Ou se era só os 30 mesmo. Não, somente 30. Então vamos voltar aqui de novo. E vamos recuar 20 aqui. Então eu aumentei 50, né? Vou recuar aqui 20 para ficar 30 centímetros também saindo lá. Então aqui para a gente poder continuar para os outros lados aqui, eu vou selecionar novamente aqui o retângulo. Vou selecionar a extremidade. Vou fazer aqui um quadrado aqui com 30 por 30. Selecionar novamente aqui a função de extrusão, marcar, vou selecionar aqui a extremidade da parede, né? Porque eu sei que agora ele vai estar alinhado com a parede. E depois que ele alinhou, eu vou mandar ele vir só mais 50 centímetros, eu acho que é isso mesmo, isso, para a gente poder fazer aqui. Da mesma maneira que eu vou selecionar de novo aqui a extremidade, colocando novamente um quadradinho de 30 por 30. Vou selecionar aqui extrusão, vou mandar ele vir até a extremidade aqui atrás aos fundos, ok? Então tá aqui, e agora só para a gente finalizar, vou puxar aqui 30 centímetros e vamos finalizar aqui da mesma maneira, só fechando esse elemento. Então 30 por 30, extrusão e, opa, selecionar aqui a face e vamos ligar aqui. Aqui então, para ficar um elemento único, eu vou eliminar essas linhas divisórias, ok? E agora a gente tem aqui um acabamento nesse pé direito alto, como se fosse uma platibanda. Opa, aqui pessoal, acabou ficando um pouquinho maior, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Vou ajustar aqui, editar modelo. Vamos alinhar esse elemento aqui com a nossa parede. Acabou ficando um pouco, né? Um pouco além do que deveria. Vamos recuar aqui os 20 centímetros da parede, eliminar esse elemento que ele criou aqui e vamos só observar aqui o tamanho. Aqui, pessoal, para mim medir o tamanho, ó, eu vou acessar a tecla U, né? Ou poderia vir aqui para medir, só para mim ver quanto é que eu vou ter que reduzir aqui para deixar com 30, né? Então aqui ele está, deixa eu até pegar aqui no canto para ficar mais fácil. 587, então temos que reduzir aí 287, 0,287. Pronto, para ele ficar aqui com os mesmos 30, com os mesmos 30 aí dos outros lados, ok? Então vou voltar aqui novamente. E aqui a gente tem aí uma platibandazinha criada nesse nosso pé direito alto, ok? Então eu vou aqui rapidinho só parar o vídeo aqui, fazer um corte para poder fazer esse mesmo procedimento aqui nesta outra área do pé direito baixo, ok? Ou do pé direito normal. E aí a gente já retorna aí para verificar a questão dos muros e das paredes. Então aqui super simples, super tranquilo. Se ficou alguma dúvida, você pode aí retornar o vídeo e verificar de novo ali como é que foi feito. Então vou só fazer aqui novamente na parte do pé direito baixo, ok? Bom pessoal, então retornando aqui, né, já finalizei aqui a criação da platibandazinha nas outras faces aqui, né, no pé direito da altura normal, tá? Aqui então eu só puxei aqui a parede do pé direito alto um pouquinho para frente para essa platibandazinha ela morrer aqui na mesma linha. Já circulei aqui a casa toda e aqui também, né, fiz o procedimento puxando aqui a parede um pouquinho só para a platibandazinha morrer ali certinho com a parede, ok? Então aqui a gente conseguiu finalizar esse elemento
E pode ver que já dá um detalhezinho bacana, né? Simplesinho aqui só para demonstrar mesmo a função, né? Uma opção do que pode ser feito. Mas já dá um detalhezinho na casa e já tira aquela visão daquele caixote, né? Todo reto, digamos assim. Já criei aqui algumas linhas diferenciadas aí para dar um detalhezinho mais bacana. Então agora vamos trabalhar aqui atrás com a questão de uma parede. Vou fazer um fechamento aqui nessa parte de trás, como se fosse aqui uma área, né? Como a gente tem aqui a lavanderia, que eu coloquei dentro desse layout aqui. Vou simular aqui como se fosse uma área de ventilação para você estender uma roupa, alguma coisa assim. Então vamos fazer o fechamento aqui com a parede. Aí depois que a gente fizer esse fechamento e configurar esse cantinho aqui, a gente também trabalha aqui na questão dos cobogós, né, para fazer uns elementos vazados nessa parede aqui e gerar uma circulação de ar aqui dentro, ok? Então vou selecionar aqui novamente o elemento lá, vou editar o modelo e vamos aqui criar ali essa volumetria nessa região. Então vou pegar aqui o nosso retângulo, né, vou marcar aqui numa extremidade e aqui na outra. Vou só retirar aqui, pessoal, a questão, né, do volume referente às paredes. Então, as nossas paredes elas têm 20 centímetros, né, de espessura. Então, eu vou tirar aqui esta parte aqui que é a parede. E aqui vamos aumentar, né, da mesma maneira, vamos aumentar aqui essa área que tem 1,5 m. E vamos colocar aqui a parede para a gente poder subir o muro depois, ok? Então, vamos marcar aqui 3,100, 20 centímetros. Aqui, pessoal, um detalhe, ó, eu já comentei algumas vezes com vocês, né? Aqui, quando eu criei esse volume aqui, né? Esse elemento aqui, ele acabou ficando dividido em três partes, tá vendo? Então, eu tenho essa parte maior, né? Eu tenho esta outra parte aqui e esta outra aqui. Então eu já comentei com vocês em algumas vezes aí, né, para a gente eliminar essas linhas de divisão aqui para tornar um elemento único, por qual motivo, né? Então eu vou dar um exemplo aqui, quando eu estiver trabalhando, por exemplo, com a extrusão, né? Esse aqui, essas duas partes eu vou trabalhar como se fosse o nosso muro, tá? Então aqui quando eu seleciono a parte de extrusão, se eu tiver essa separação entre essas duas partes que vão ser o meu muro, né? Aí eu selecionar aqui e puxar, ele vai puxar somente aquela parte que eu selecionei, ok? Então se eu selecionar aqui, ele vai puxar essa. Se eu selecionar aqui, ele vai puxar essa aqui. Agora, se eu elimino essa divisão entre esses dois elementos aqui, ele se torna um elemento único, ó. Então aqui fica mais fácil agora para mim levantar, né? Como vai ser tudo parede, então fica mais fácil aqui para mim levantar com um único movimento, ok? E isso também funciona quando a gente estiver pintando, né? Quando estiver trocando aqui a textura que tem dentro desses elementos. Aqui agora está em branco, não tem textura nenhuma, né? E se eu for aplicar, por exemplo, aqui, ele vai aplicar só nesta parte e depois eu vou ter que aplicar nessa outra. Se eu não tiver essa divisão, quando eu mandar aplicar aqui, ele já vai aplicar no elemento como um todo, ok? Então, por isso que às vezes eu falo para vocês, vamos tirar as linhas divisórias aqui para tornar um elemento único. Então, só para a gente observar, tá? Eu vou completar aqui, antes de subir a parede. Ó, então eu criei aqui nos fundos, né? Esse elemento aqui agora plano e a gente vai subir essa parede aqui simulando como se fosse um muro, né? Então a gente teve aqui paredes que foram construídas com a função aqui de criação, né? De paredes mesmo, criação de ambientes aqui utilizando essas paredes normais e aqui a gente vai usar a criação de parede através da volumetria ali, né? Da edição do modelo. Então a gente vai usar um tipo de parede diferente aqui nesse caso. Ok, pessoal? Então esse outro tipo aqui eu já expliquei em vídeos anteriores, né? Então quem tiver interesse em ver como é que funciona, pode assistir os vídeos que já estão gravados aí na playlist do canal. Então aqui eu vou ajustar novamente para a gente subir isso aqui como se fosse um muro, né? Então eu vou alinhar ele aqui embaixo do elemento que a gente criou como sendo a nossa platibanda, ok? Então vou tirar aqui essa divisão, né? Para tornar aqui uma parte única. E até aqui para facilitar um pouquinho a minha visualização, pessoal, eu vou até tirar aqui, ó, para ele não me mostrar as paredes, que aqui o meu interesse agora é em visualizar esse elemento aqui. E as paredes ali acabam atrapalhando um pouquinho. Ok? Então aqui, ó,
aqui eu criei, né, duas paredes. Se eu quiser criar, digamos, um muro, né, ou alguma outra divisão circulando aqui, vamos imaginar, eu quero circular, né, esse meu imóvel aqui com um muro, né? Como é que eu poderia fazer isso aqui? Então, o que eu posso fazer aqui, por exemplo, é selecionar aqui, como a gente tinha antes, e vou abrir aqui, sei lá, vou abrir aqui como se eu tivesse um corredor de 1,5 m, ok? Vou abrir aqui, ó, puxei para cá e agora vou levar aqui este mesmo muro aqui. Vamos tirar 20 aqui, vamos colocar mais 20 aqui. E aqui, pessoal, eu vou eliminar, né, essa parte aqui. Eu puxei só para a gente criar aqui o volume, para a gente poder trabalhar no nosso muro circulando a casa. Então eu vou aproveitar até aqui para mostrar a questão da borracha. Eu vou clicar na borracha aqui, vou clicar sobre esse elemento e ele vai apagar, ok? Então aqui a gente tem que tomar um cuidado também, né? Porque se eu for apagar esse elemento, ele vai apagar essa parede toda. Eu não quero apagar ela toda, né? Eu quero apagar somente essa parte que está aqui no meio. Então eu vou dividir aqui, né? Nos outros casos eu uni, aqui eu vou dividir para quando eu apagar, ele apagar somente essa parte que eu quero, né? Não quero apagar aquelas outras partes. Tá vendo que aqui ele acabou apagando um pedacinho aqui que na realidade não deveria? Então eu vou fechar aqui novamente, né? Esta parte aqui que ele apagou, vou fechar novamente, vou eliminar essa divisão aqui. E aqui por último, vamos fechar aqui este muro e vamos dividir essa parte aqui de baixo para apagar só essa parte aqui. Pronto, agora eu vou apagar aqui. E deixei esse pilarzinho aqui que vai ser o que a gente vai usar como base, né? Para criar o nosso muro em volta da residência aqui. Ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente selecionar aqui o canto e vou puxar, né, até onde eu quiser. Inicialmente eu vou alinhar aqui com a parte da frente, ok? E vou, aqui já está alinhado com a parte de trás. Então digamos que esse meu lote aqui, ou esse terreno, ele tem aqui para trás ainda, sei lá, uns 5 metros sobrando, né? Então eu vou aumentar em 5 metros aqui para o fundo, ok? Eu vou aumentar em 5 metros. Para simular como se a gente tivesse aí uma área aqui nos fundos de 5 metros sobrando. Aí para mim puxar aqui para outra direção, vou criar aqui novamente ele com 20 centímetros e vou puxar ele para cá, alinhado com a parede aqui no canto. Feito esse alinhamento, vou puxar o mesmo 1,5 m que eu puxei do outro lado, certo? 1,5 m. E vamos agora novamente subdividir aqui, criando uma nova parede de 20 centímetros. E vamos puxar aqui alinhando com a parte da frente. Pronto, aí agora eu tenho aqui a figura do meu muro, né, em volta da minha construção. Ok, pessoal? Então eu posso ir puxando, né, para a direção que eu quiser. Se eu quiser aumentar a espessura aqui, eu posso aumentar, diminuir, né, trocar. Ou se eu quiser puxar novos muros aqui, eu posso ir subdividindo, né, criando aqui divisões com o tamanho que eu preciso, selecionando aqui a função de extrusão e puxando nas direções que eu preciso levar aquele elemento, ok? Então aqui a gente pode ver aí como fazer, né, tanta questão de muro, questão de parede. Agora vamos aqui trabalhar com a questão do elemento do cobogó, né? Vamos finalizar aqui então com a questão do cobogó, como se a gente estivesse criando para essa área aqui, né, para estender roupa, uma ventilação, né? Não deixar aqui essa parede fechada e aberta somente aqui na parte de cima. Digamos que a gente queira trabalhar aqui com cobogó. O que eu vou fazer? Inicialmente aqui eu vou tirar a espessura de 20 centímetros, né, que é essa parede aqui. Eu vou colocar aqui 20 centímetros, só para a gente saber que esses primeiros 20 centímetros eu não tenho como deixar ele vazado, porque eu tenho uma parede aqui do outro lado. E vou trabalhar aqui com a função de offset. Deixa eu só medir aqui o tamanho dessa parede que ela ficou. Ela ficou aqui com 2,90. Então eu vou deixar aqui 10 centímetros de cada lado, ok?
10 centímetros aí. Então a área que eu vou trabalhar os cobogós é essa área aqui de dentro, tá? Essa área que eu circulei aqui, esse quadrado grande aqui, né? Vou eliminar aquela divisão que a gente tinha feito para respeitar aquela parede que temos lá, né? Aqui eu já consigo fazer vazado, né? Aqui eu não conseguia porque eu tinha a parede por trás. Então nessa área aqui eu já consigo trabalhar esse vazado. Se eu quiser criar aqui um elemento que ele fique igual, né, dos dois lados, fique proporcional aqui para também de repente não ficar feio, eu posso vir aqui, eu tinha deixado 10, o outro lado tem 30, então vamos deixar mais 30 aqui do outro lado também. Deixa eu botar mais 20 e vamos eliminar aqui essa divisão. Pronto, aí eu fiquei aqui com a distância proporcional dos dois lados, né? Então eu tenho 30 centímetros de um lado, tenho 30 do outro, ok, pessoal? Aqui, então, para a gente fazer, eu vou selecionar novamente o retângulo e vou criar esses elementos também com 20 centímetros, ok? 20 por 20, eu vou simular aqui como se fossem cobogós de 20 por 20. Então eu vou criar aqui divisões, ó, 20 por 20, 20, vamos criar aqui 20, 20, mais 20, opa, selecionando sempre aqui na extremidade, mais 20, mais 20, e vamos fazer só mais um aqui para me mostrar para vocês. Aí depois eu faço um cortezinho aqui no vídeo mostrando, né, a parede finalizada. Então eu vou fazer aqui um exemplo, a gente fazendo um cobogó aqui meio a meio. Então eu vou cortar esses cobogós assim, ó. Vamos pegar aqui, aqui. Peguei uma linha reta ali, tá, pessoal? Tô ligando as extremidades aqui, vocês já vão entender por quê. Então tô ligando aqui e aqui. Agora eu vou pegar aqui a função de extrusão, ó, e vou marcar somente numa das partes que eu deixei e vou voltar 20 centímetros, que é a espessura da parede. Tá vendo aqui que ele criou ali o elemento vazado na parede? Então eu vou fazer isso aqui de forma alternada, né, para criar aquele efeito de um cobogó na parede. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo aqui um exemplo, né, com um tipo de formato de cobogó, né, um formato que é mais fácil para mostrar para vocês, mas você pode trabalhar aí o formato que você bem quiser dentro do seu, né, do seu projeto, tá vendo? Então aqui criei, ó, toda essa área vazada, né, simulando como se fossem cobogós. E agora eu vou fazer um pequeno corte aqui no vídeo e já volto aqui mostrando para vocês essa parede toda pronta, ok? Bom, pessoal, eu estou quase finalizando aqui, então eu retornei só para mostrar um detalhe para vocês, que aqui quando eu estou selecionando, né, para fazer a extrusão e movimentar ali aquelas faces para abrir os meus cobogós, nem sempre eles abrem direto aqui, tá vendo? Ó, esse elemento que eu movimentei, ele abriu direto, mas nem todos vão abrir direto, ó. Alguns eles acabam ficando fechados ainda, né? Isso aqui não tem problema nenhum, tá? Eu vou até movimentar todos aqui para a gente ver, ó. Vou movimentar mais esse aqui também. Este aqui e este último aqui, ok? Só para a gente finalizar aqui. Então se a gente for ver aqui, ó, tá vendo? Ó, tem alguns elementos que ele abriu, né? Alguns que eu movimentei ele abriu automaticamente e alguns ele acabou mantendo fechado, né? Então o que você pode fazer? Simplesmente seleciona lá a face que você movimentou para o fundo, né? E faz a abertura do elemento aqui, ok? Então aqui eu já finalizei a parede, ó, só para vocês verem aí. Então simulei aqui os cobogós naquele muro que a gente havia criado, ok? Vou só colocar aqui agora algumas cores, né, para a gente poder visualizar com um pouquinho mais de facilidade. Vou colocar, por exemplo, aqui nessa parte de trás, como se fosse um gramado. Vou colocar um gramadinho aqui. Quando a gente for visualizar ali fica mais fácil. E aqui eu baixei o muro também. Vou subir ele novamente, ou vou manter ele baixo aqui só para facilitar a nossa visualização, tá? Depois eu subo com ele. Deixa eu até colocar aqui também uma textura nesse nosso muro. Vamos colocar essa textura aqui. Aí eu vou capturar essa mesma textura e vou aplicar as outras faces aqui. Vamos colocar aqui também, aqui. Deixa eu colocar aqui também, aqui e aqui, tá? Então eu vou colocar aqui também, nessa paredinha aqui, como se a gente estivesse
com o muro da mesma forma. Aqui, pessoal, nos cobogós aqui que foram criados, ó, se a gente for colocar, né, alguma textura aqui, a gente vai ter que colocar em cada uma das faces, ó, dá um pouquinho de trabalho, tá vendo? Você vai ter que ir marcando todos eles e colocando, tá? Então é um trabalhinho um pouquinho mais pesado aqui para você conseguir. Tem que ir virando aqui, né, para marcar todas as faces ali e ir pintando aqui, tá vendo? Dá um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer, tá legal? Então, fiz só alguns aqui só para a gente ter uma noção. Vou completar aqui. E aqui agora a gente tem aquela nossa parede, né? Vazada ali com... Vou até pegar esse mesmo material aqui para seguir o padrão, ó. Então, deixa eu só pintar rapidamente isso aqui que eu já tinha colocado aquele outro do muro, deixar igual aqui. Depois eu pinto tudo aqui, tá vendo, pessoal? Então, aqui ficou ali os nossos cobogós, no caso aqui, ó. Simulando como se fosse um cobogó, né? Nessa área ventilada ali, ok? Nosso muro, né? Eu deixei ele um pouquinho mais baixo para facilitar a visualização. Então é isso, pessoal. E o objetivo desse vídeo era mostrar para vocês aí a questão das platibandas, né? Que a gente viu aqui, criando essas platibandazinhas aqui nas extremidades da casa aqui para dar um detalhe. O muro, né? A gente fez aqui o muro, vocês viram ali, super tranquilo. E aqui a simulação também dos cobogós, ok? Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui e a gente continua vendo mais alguns elementos de exemplo no próximo vídeo, ok? Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Quem ainda não teve a oportunidade de ver os demais vídeos, aqui embaixo na descrição eu estou deixando o link com a playlist completa, onde eu faço aí toda a explicação, né? Desde a parte básica até essa parte aqui um pouquinho mais avançada, para ir demonstrando toda aquela experiência que eu tive dentro da ferramenta, para você aí que tem interesse, né, em desenvolver seu projeto, tá sonhando em construir sua casa e quer dar uma olhadinha para ver como é que ficaria. Então essa ferramenta aqui ela é bem bacana, né, dá a possibilidade de você já ter uma visualização aqui, até mesmo em 3D, de como é que poderia ficar a sua casa. E é bem bacana, caso também você venha aí contratar um arquiteto, alguma coisa assim, você já consegue passar uma ideia aí mais adiantada, né, em relação à sua necessidade, ok, pessoal? Então, agradeço a todos e até o próximo vídeo.